Estamos de volta! Segundo episódio, Clear, você e estratégia. E eu acho que dessa vez, gente, a gente vai conversar sobre algo que atire a primeira pedra quem nunca passou por isso. Você tá lá comprado, o preço vem, te stop e corre pro seu alvo. Quem É, nunca? é dolorido, não é? A gente fica com aquela dor de cotovelo, e eu falo muito pro pessoal, muitas vezes não basta a gente entender qual a probabilidade do movimento subir ou cair, às vezes a gente se posiciona não da melhor forma e o mercado vai lá e dá essa lição pra gente, né, Pozinha? Faz parte. Quem nunca? Mas hoje a gente vai falar desse assunto. Vamos aproveitar e vamos torcer bastante ele para ele ajudar a gente, É, porque isso dói, né? dói. Então vamos aqui de novo com o nosso querido Azevedo falar um pouquinho mais sobre essa intenção do preço, poderíamos dizer assim, Azevedo? Exato. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso último episódio, onde a gente vai se aprofundar de uma forma muito mais técnica, abordando com vocês a real intenção por trás do gráfico, né? Qual que é a lógica, para onde ele quer ir. Saber o movimento é muito mais, é tão importante quanto a gente depois chegar na parte de onde a gente vai entrar. E muitas das vezes, por você não saber a intenção, para onde o mercado quer, enxergar o sinal por onde ele está deixando ali no rastro da movimentação, a gente acaba caindo numa liquidez, caindo numa manipulação. Então esse episódio daí vai confluenciar muito com o anterior e vai fazer a gente entender mais do SMC. Pô, eu quero. Vamos? Bora lá, né, Pozinha? Então vamos começar pela parte técnica, aquela parte que a gente precisa entender para conseguir acompanhar. O que você tem a dizer sobre, como você mesmo disse, né? Essas siglas em inglês que às vezes parece tão difícil, mas que você está aqui para literalmente traduzir para gente. Na verdade, eu vou trazer o termo, mas vou trazer o termo depois de explicar a lógica, porque se você que está me acompanhando é mais de leitura de fluxo, é mais de leitura da análise técnica, análise gráfica, eu não quero te espantar trabalhando termos em primeiro contato tão difíceis ou você achar que precisa decorar alguma coisa. Primeiro, eu quero que você entenda a lógica para depois a gente abordar de uma questão mais técnica. A intenção real do preço é nada mais a gente entender como envolve as estruturas de mercado. Tem uma frase muito clássica, a frase "você tem que seguir a tendência" é tão antiga quanto você tem que seguir a gestão de risco. Todo mundo já ouviu, todo mundo que está no mercado sabe, mas muitas das vezes não sabe como que você pode fazer isso de maneira eficiente. E é exatamente isso que eu vou abordar nesse nosso episódio. Como que a gente consegue enxergar a estrutura, a tendência do mercado de uma forma eficiente para saber a intenção para onde que o preço quer ir. Então vamos supor, a gente está trabalhando dentro de uma tendência de alta, a gente sabe que são topos e fundos ascendentes. Mas primeiro, qual que é essa tendência? Em qual tempo gráfico? Eu costumo dizer que a escala ela precisa ser recente ao tempo gráfico que você está analisando. Você até pode pegar informações em tempos gráficos muito maiores, por exemplo, você vai operar num minuto, pega até no diário. Até pode, mas não vai ser tão eficiente quando você pegar uma informação no 15 minutos, por exemplo. Então, os dois vão ter uma tendência definida, só que com uma memória e uma resposta muito diferente. Às vezes a gente pode estar no tempo gráfico diário numa baita tendência de alta em topos e fundos ascendentes, você só vendo velas de alta, só que aí você chega na micro, vê que tem oportunidades de vendedores ótimas e você não pega porque você viu uma tendência tão longe. Então, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? A escala e a memória do preço, quanto mais recente, mais precisa vai ser. Eu nunca vou cravar uma região, uma taxa de entrada, pegando referência de tempos gráficos muito longes. Eles têm ruídos. Eu costumo fazer uma analogia que é como se a gente fosse... A memória do gráfico é igual à nossa. O price action é a memória do preço. Então, o que acontece? Quando a gente tem algo que, sei lá, a gente almoçou semana passada, semana retrasada, a gente vai demorar, vai pensar o que aconteceu naquele dia, o que eu comi, e aí você talvez até se lembre depois de pensar bastante, ou talvez nem se lembre. Com gráfico é a mesma coisa. Agora, uma coisa que você almoçou hoje, você vai parar e já vai às vezes ter a resposta muito mais rápido. No gráfico é a mesma coisa. Quando a gente marca uma região, a resposta àquela região, ela tende a ser muito mais rápida e mais precisa quando a gente se baseia em uma região recente. Então, eu sempre vou visualizando o interesse daquele movimento, o interesse daquele fluxo, e é isso que eu vou abordar na aula de hoje. Então, por exemplo,
Essa tendência aqui que eu estou vendo é em tempo gráfico um pouco maior ao gatilho que eu vou pegar. Então, se eu vou operar nos 5 minutos, a minha tendência vai ser no máximo numa hora. Se eu vou operar no 1 minuto, a minha tendência vai ser no máximo no 15 minutos. Eu já vou conseguir saber a tendência do preço. O Ralph Nelson Elliott, que foi um teórico de mercado, apesar de eu não usar muito da sua teoria, eu estudei ela toda, e ele fala que o mercado ele é reflexo do comportamento humano. Então, a gente entender exatamente que os humanos são previsíveis, os humanos têm comportamentos, têm padrões, e exatamente tem essa lógica de memória que eu expliquei, a gente consegue entender que no gráfico a gente pode enxergar isso também de forma eficiente. Então, se o gráfico está subindo em uma tendência de alta, eu quero buscar entradas a favor disso. Então, esse é o primeiro ponto que eu enxergo, a tendência. Se você que ficar vendo o mercado em uma baita tendência de alta e ficar procurando vender, eu já fiz muito isso, você está operando contra ela, você tem operações menos eficientes. Só que ela é viciante. Esse tipo de operação, ela vicia o iniciante, por quê? Porque são operações mais lucrativas. Você tentar acertar o topo do mercado para reversão tende a ser muito mais lucrativo do que você pegar um reteste e falar assim, pô, mas agora ele já foi, agora eu não consigo mais, agora ele não tem muito mais espaço para entrar. Só que, cara, você tem que estar sempre a favor do movimento, porque vai ser mais assertivo, vai ser mais preciso, vai ser mais lucrativo. E aí o iniciante ele vicia querendo operar contra. Não inventa, sempre entra a favor do fluxo, sempre entra a favor da intenção que o gráfico está te mostrando. Então, essa é a primeira coisa que eu observo e que envolve não só o SMC, envolve a questão análise gráfica, a questão gráfica mesmo da tendência. Aí eu vou para o próximo passo, que aí a gente entra de uma parte mais técnica no SMC, que é o quê? A questão estrutural. Todo topo e fundo, ele vai criar para a gente uma zona de proteção ou confirmação. Então, por exemplo, o mercado, por ele ter renovado esse topo, né, a gente vai ter uma zona de proteção nesse fundo aqui. Independente se a gente criar outros fundos acima dessa região, tudo isso tende a ser uma movimentação corretiva para ele renovar qual? O próximo topo. E uma tendência, ela só vai ter o fluxo invertido quando ele perder essa zona de proteção. Ou seja, renovou o topo anterior, a gente vai pegar o último fundo que iniciou essa renovação e aquilo vai ser uma zona de proteção. Isso no SMC a gente chama de choque. A gente chama de... uma sigla para Change of Character, troca de característica. Porque o mercado tem essa questão da característica. A característica de alta, de baixa ou lateral. A gente pode estar dentro de uma tendência de alta, mas a característica mudar para o fluxo de baixo. Se o mercado, após renovar esse topo, ele perder esse fundo, a gente vai enxergar agora oportunidades vendedoras para a gente trabalhar na retração, na correção dessa tendência para depois dar continuidade. Então, a gente tem essa diferença também de tendência e de fluxo. Eu primeiro expliquei sobre a tendência e agora eu vou estar explicando sobre essa questão de fluxo, que nada mais do que determina se a gente vai comprar ou vender. Então, depois a gente vai para um próximo passo, onde a gente vai saber onde a gente vai comprar e onde a gente vai vender. Azevedo, você está falando de uma coisa e me deu um insight, desculpa se eu estiver te interrompendo, né? Como que a gente, dentro dessa leitura, consegue fazer uma diferenciação entre uma manipulação e uma reversão real? Essa pergunta é excelente, muita gente tem essa dúvida, até porque a gente reconhece que todo topo e fundo ele é liquidez. Mas temos alguns detalhes que entrega para a gente esse sinal falso de um choque, um sinal falso de uma inversão, que é quando a gente normalmente forma fundos nivelados naquela área, ou quando a gente tem um ponto de suporte, de demanda ali, que normalmente é o último bloco de ordens, a gente vai abordar isso em alguns outros episódios, a gente tem um bloco de ordens ali gerando uma demanda forte para o preço da continuidade. Inclusive, isso aqui seria uma configuração em um diagrama de reacumulação de Wyckoff, que a gente tinha comentado. Então, se a gente for juntar isso com o nosso primeiro episódio, isso aqui nada mais do que seriam pontos nivelados de liquidez. Então, essa interpretação não seria um choque. Apesar de ele ter renovado o topo e perdido o fundo, na teoria seria um choque, mas um choque que a gente chama de choque fake. É um movimento de inversão falsa e aí o preço ele devolve. E aí, quando eu explicar sobre a intenção que eu vou comentar já agora, esse movimento, quando ele retorna, ele vai confirmar se ele realmente foi um falso ou se ele realmente vai ter um interesse de reteste.
como o quê? Com a velocidade que ele retornar para fazer esse reteste e até mesmo a característica. Então, por exemplo, a intenção ela é feita não somente a partir da questão estrutural dos topos e os fundos, mas na questão do ângulo também. O ângulo é algo subjetivo, porque dependendo se eu esticar o meu gráfico aqui, ele pode ficar com um ângulo diferente, mas tem uma coisa que não é subjetiva, que é a quantidade da estrutura ou o ponto de defesa que ele cria antes da sua zona de interesse. Então, por exemplo, para eu validar as minhas entradas, eu sempre vou aguardar, visto que eu entro em finais de correções, que o movimento ele venha criando pelo menos algum ponto de defesa, ou seja, se eu tiver o interesse de vender aqui, por exemplo, eu vou precisar que ele crie um ponto de defesa para depois, quando ele buscar, eu ter minha região válida. Se ele for em um movimento reto aqui, se ele for direto na minha região, eu não entro nessa posição, ele está me mostrando que a intenção dele é de subir. E eu faço uma analogia para entender isso de uma seguinte forma. Vamos imaginar que a gente tenha dois times de futebol americano e o primeiro time de futebol americano a gente tenha simplesmente 30 caras desse lado, que são os compradores. E o segundo time são os vendedores, que a gente tem simplesmente 10 caras. A gente concorda que a velocidade na qual esses compradores vão ganhar, vão ter mais força, vão conseguir jogar os vendedores para muito mais longe, muito mais rápido, ela tende a ser mais forte e mais rápida do que os vendedores conseguir jogar esses compradores. Ou seja, quando o mercado está numa intenção de baixa, ele vai estar subindo de uma forma fraca, com baixa velocidade, com muitas defesas também do outro lado do time, né, batendo contra o preço. Agora, quando ele tiver na intenção exatamente de alta, ele vai sair com os vendedores não conseguindo segurar nem que seja um ponto de parada. Ele vai ter muita defesa, vai ter no máximo algumas velhinhas ali de baixa, mas sequencial na alta. E por isso faz a gente enxergar as estruturas corretivas de mercado, os padrões corretivos de uma forma muito mais eficiente, que é o quê? Quando a gente tem uma bandeira, por exemplo, você pode enxergar que uma bandeira não é nada mais do que essa intenção. Porque quando a gente trabalha esse movimento de bandeira, o mercado tende a seguir uma continuidade de alta? Porque ele demonstrou que esse movimento ele veio com defesa, os compradores estão defendendo o preço. Os compradores estão, de fato, os vendedores estão fracos na queda. Então, para a gente entender a intenção para onde o preço vai, a gente precisa entender o tempo que está demorando cada tipo de configuração. Então, você vai ver que sempre pernadas impulsivas, elas são mais rápidas, são movimentos que pagam o nosso take rápido. Por isso que no SMC a gente busca exatamente surfar esse efeito e pós essas causas de mercado. O Ralph Nelson Elliott, como eu havia comentado anteriormente, tem uma estatística dentro da sua teoria também que fala que 35% do tempo é passado nos movimentos impulsivos no mercado. 65% do tempo a gente está em alguma pernada corretiva. Ou seja, isso conclui que a gente passa muito mais tempo em pernadas de correção do que pernadas de impulsão. Por quê? Porque correções são mais demoradas. Elas vão, por exemplo, se a gente demorou nessa impulsão, ela levou meia hora para subir, aqui a gente vai demorar 3 horas, 4 horas, 5 horas para cair, para depois começar uma nova impulsão. Então, isso já entrega para a gente um sinal muito grande de que eu quero entrar para a intenção para o lado a meu favor quando o movimento ele for mais demorado, for mais corretivo. Aí isso, além de ser melhor para mim validar, para eu validar a região que eu quero, isso faz o iniciante errar mais. Por quê? O iniciante ele é ansioso. Então, se ele estiver esperando, por exemplo, um ponto de compra aqui e o mercado começar a chegar perto do ponto dele e começar a subir, ele vai falar, putz, o mercado vai sem mim. Esse é o sentimento que a gente conhece no mercado como FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Então, por você ter o medo de o preço ir sem você, você sai entrando em qualquer região. E aí o que acontece? Esse ponto aqui vira um ponto de liquidez. Porque essa galera que teve FOMO nesse movimento achando que o preço ia sem ela, vai simplesmente ser estopada a partir desse fundo. E aqui está exatamente a entrada, onde a gente vai ter uma disparada do preço, o efeito e uma movimentação muito mais eficiente. Ou seja, até mesmo lógicas da bandeira de um padrão gráfico da análise clássica, a gente tem exatamente a lógica por trás do dinheiro inteligente. Então, é exatamente isso que vai diferir um choque de um choque fake, de um movimento invertido falso. A intenção na qual ele vai realizar o reteste. Uma captura de liquidez, ela retorna de forma agressiva. Ela tem um comportamento de V.
Ou seja, quando ela perde um fundo, ela vai voltar em V. Ou seja, da mesma forma que ela foi forte para romper, ela vai ser forte para retornar. Agora, um movimento que simplesmente está na intenção de baixa, ele vai fazer o quê? Ele vai capturar a liquidez, mas ele vai subir fraco. Assim, ó. Aí o que você está achando que era uma captura de liquidez, não vai ser. Não vai voltar, não vai confirmar. Porque ele já demonstrou que a sua subida está em uma intenção de baixa. E essa é a intenção real do preço. Ou seja, esse movimento, você pode concluir até uma bandeira dessa forma, é nada mais do que uma estrutura de correção, que talvez ele esteja formando uma cunha, outro padrão gráfico maior, ou até mesmo uma deriva e tudo mais. Só que para simplesmente corrigir esse movimento aqui anterior para continuar o fluxo de baixa. Que qual que é o fluxo de baixa? Como ele renovou esse fundo aqui, essa aqui é a zona de proteção desse fluxo. Enquanto o mercado formar estruturas abaixo dela, principalmente devagar, isso entrega para a gente que ele tende a continuar e renovar esse fundo, realizando uma movimentação impulsiva. Ou seja, isso inclusive traz uma informação para a pergunta que a Mari fez, de, quando que realmente vai ser uma captura de liquidez e quando realmente vai ser uma inversão de fluxo. Cara, se o preço ele vier subindo em uma estrutura corretiva, cansada, não é porque ele só perdeu esse topo que ele vai ser uma inversão de fluxo. Isso daqui vai ser uma correção da impulsão que ele vem fazendo de baixa. Ou seja, tende a ser um movimento falso e a volta dele vai ser uma impulsão, vai ser um movimento praticamente reto. Então, isso já vai entregar para a gente um sinal muito grande, que é o quê? O preço subiu e levou, sei lá, 1 hora para subir e está caindo buscando sua região de suposta compra em 10 minutos. Cara, a gente vai daquela estatística, 35% do tempo, os movimentos de impulsão eles são mais rápidos, então isso aqui que você está achando que é uma compra para subir, é uma impulsão, você está entrando no fundo de uma impulsão, o que vai acontecer? O preço pode até defender a sua região, ou seja, ele pode até simplesmente bater aqui e subir um pouquinho, só que essa subida vai ser a correção, a subonda de correção do movimento que vai desconfigurar e te estopar, ou seja, a sua região e seu gatilho era até um bom ponto, porque era um ponto de defesa, mas como o preço caiu em impulsão, depois de uma impulsão vem uma correção, você acha que você vai lucrar, você fica com aquela expectativa, você não sabe porque você passa pouco tempo lucrando e ele já desconfigura, fica com raiva do mercado, mas se você entender essa lógica, você sabe porque simplesmente ele vem te estopar, porque você pegou o final de uma impulsão e não o final de uma correção. Os movimentos mais lucrativos para você surfar uma impulsão é o final de uma correção. Entende? Então, eu vou trabalhar um pouco mais a questão na prática agora para ficar isso de uma forma mais clara. Vamos lá enxergar esse movimento aqui do índice, por exemplo, movimentos recentes. Se você for observar, os movimentos, quando eles têm um interesse corretivo, eles são mais demorados. E você tem que calcular isso da onde inicia a correção. Então, vamos supor que eu caracterize aqui, não teve nenhuma inversão. Teve, por exemplo, dessa daqui, ó. Só que se você for ver, essa inversão de fluxo, ela não gerou reteste, então não vou nem considerar ela. Vamos pegar um movimento onde a gente pode concluir isso. Você pode ver que o mercado ele veio, tinha todos esses fundos nivelados aqui. Isso aqui é um ponto de liquidez, como a gente abordou no primeiro episódio. O mercado vem, capta essa liquidez, e como que a gente sabe que é uma captura e que ele não vai continuar no movimento de baixa, que a gente não vai pegar esse fluxo, essas vendas para baixo, e sim esperar ele realizar esse choque, ou seja, entender que ele vai perder esse topo e agora vai mudar para o interesse de alta. Exatamente dessa forma, porque ele subiu de uma forma tão rápida quanto ele caiu, um movimento de V. Esses movimentos não são legais para a gente pegar um reteste. Então, se você for ver, ele caiu simplesmente em 12 minutos e até a subida aqui, até a região, levou 7 minutos para a mesma movimentação. Ou seja, o movimento de alta foi muito mais rápido que a queda. Isso daqui é um comportamental de correção? Não. Ele foi reto, ele foi sem defesa, ele foi sem liquidez antes e ele simplesmente foi rápido. Então, o preço perde essas regiões aqui se você estiver interessado em vender essa área. Agora, quando ele inverte o fluxo, isso se torna uma forma muito mais eficiente. Então, ele perdeu o topo de referência. Se ele renovou um fundo, o topo é a proteção. Ele perdeu esse topo.
Claro que a gente teve todo um alinhamento de característica aqui, a gente teve essa estrutura, eu gosto muito de projetar esses movimentos, teve essa perda desse fundo anterior aqui, quando ele perdeu, ainda não perdendo essa área, ele subiu. Então, após ele capturar a liquidez, subiu, e aí vem exatamente o comportamento aqui. Por que que o preço, ele quando terminou de fazer essa movimentação, ele pegou e puxou essa alta aqui no índice de simplesmente ainda há pouco 200 pontos? Por quê? Ele deixou esses fundos aqui de liquidez, então a gente consegue observar esses fundos de liquidez conforme a gente abordou no primeiro episódio. A gente consegue enxergar que a liquidez capturada, ela sempre é um movimento de reteste. Então ele voltou para retestar essa liquidez capturada aqui de trás. O fluxo, ele era de alta, e se a gente for abordar com a intenção do que a gente está comentando agora, a gente consegue observar que o preço levou simplesmente uma alta de 13 minutos, ele levou 10 minutos para te fazer uma alta de quase 400 pontos. Só que para fazer uma queda de simplesmente 270 pontos, ele levou 1 hora. Ou seja, ele levou quase que 6 vezes mais tempo para fazer um movimento corretivo do que o impulsivo. Isso já entrega que o preço, ele não quer fazer uma queda para renovar esse fundo, ele quer fazer uma correção para renovar esse topo. Então isso entrega para a gente a intenção para onde ele quer ir, e com isso a gente faz, isso faz a gente ter configurações muito melhores. Se a gente for puxar, por exemplo, uma Fibonacci, na análise gráfica, na análise clássica tem muito, a gente vê que esse daqui foi um ponto de meia, 1,8 de retração. Então conflui sendo ainda um ponto de grande interesse, capturando liquidez, e quando ele volta no interesse para corrigir, para cair mais? Não. Então isso inclusive pode te fazer conduzir, segurar posições ou entender o que está acontecendo no preço de uma forma muito melhor. Porque muitas das vezes você deve ficar agoniado pensando assim, pô, será que ele vai romper ou será que agora ele vai vir cair de novo para depois ir? Depende. Se ele subir de uma forma que você vê que ele está subindo fraco, está subindo corretivo, você já espera que vai possivelmente fazer um movimento impulsivo na baixa. Agora, se ele simplesmente vir reto, fica tranquilo que o movimento de queda que ele vai fazer só vai ser para retestar os fundos capturados para depois vir um rompimento. Então isso já entrega para a gente as pegadas do que o gráfico quer fazer, para onde ele quer ir. Então foi exatamente isso que gerou essa movimentação recente no índice. Eu vou pegar aqui porque você talvez até se pergunte, isso funciona só para o índice? Antes de você mudar, eu achei interessante esse exemplo do índice que você mostrou. Seria, por um acaso, né, essa violação que você falou que veio capturar a liquidez no fundo mais baixo, seria uma manipulação ou não? Desculpa, só para eu entender a Seria uma diferença captura de aí. liquidez. Não é uma quebra de caractere, né? Ele tá manipulando porque o caractere que tá valendo é a impulsão de cima anterior, né? A primeira que você mostrou. Exato, que aqui então, essa é a ele tem intenção. esse topo de proteção, aí mudou para alta. E olha essa movimentação de alta. Ou seja, se ele tivesse uma intenção de baixa, a alta iria subindo assim, ó, fraco. Só que não, ele subiu com totalmente, mostrando que, o time dos compradores estão fortes, estão velozes. Então eles vão ganhar do time dos vendedores que estão fracos, estão devagar. Então, se a gente tivesse uma corrida onde a gente iria medir quem é o mais veloz e quem é o mais forte, os compradores iriam ganhar nos 2 pontos. Eles são mais velozes e mais fortes. Então, quem vai ganhar a corrida são os compradores. A intenção está para aquele lado. Perfeito. Então, e assim, na verdade, não é isso que vai determinar, por exemplo, nesse caso, se você iria comprar. Ali na última movimentação, a última captura de liquidez, é sempre uma compra. Mas a subida com intenção te faz levar o movimento mais para frente. Agora, se aquilo fosse uma mudança de caractere, ele ia perdendo essa força até o topo lá para buscar a liquidez em cima e voltar para baixo, né? Se ele tivesse vindo dessa forma daqui, ó, se a gente fosse pegar esse movimento de queda e esse movimento de queda ele voltasse dessa forma, aí essa região de defesa poderia até continuar sendo ponto de defesa, mas a alta que ele iria gerar seria uma alta fraca para ele fazer uma impulsão renovando esse fundo. Então a intenção ela seria o contrário, seria uma impulsão para cá, para gerar uma correção, para vir mais uma impulsão desse movimento majoritário para renovar esse fundo. Só que aí da forma como ele veio, ele entregou para a gente que ele fez uma impulsão, correção, e tudo isso forma sub-ondas de uma correção maior para continuar naquele interesse. Perfeito, respondido. Eu acho que essa construção de racional é importante. Primeiro entender onde está a liquidez, depois entender a manipulação e depois a mudança de características. São coisas diferentes, embora, a depender de onde a liquidez busca a sua entrada, entre aspas, seria sempre
uma compra, mas a condução vai mudar completamente de acordo com a intenção, né? Exato, exato. Muitas das vezes, se eu pego uma compra, por exemplo, aqui, eu tô vendo que o preço está subindo com muita dificuldade, porque isso aqui é algo que a gente não tem como saber, porque Você fica pós sabe nossa depois, entrada. né? Aí quando eu vejo que ele está subindo muito fraco, eu não conduzo ou algo do tipo. Depende do risco retorno que ela está dando. Mas muitas das vezes eu já pego e boto no 0 a 0. Porque se ele começar a voltar, eu já sei que provavelmente é uma impulsão e é melhor um 0 a 0 do que um stop, porque ele vai renovar o último fundo. Agora, quando eu sei que ele está subindo forte, eu posso segurar o meu stop loss e assumir o risco, porque a queda tende a ser um movimento corretivo. Então não vale a pena. Às vezes o preço pode voltar ali onde eu fiz a entrada e ir a meu favor, porque era um movimento corretivo. Pode ser Então muda até um a forma como reteste ou uma todo nova dia. possibilidade de entrada ali, né? Essa Uma nova correção. possibilidade de entrada, exatamente. Por exemplo, ontem no Bitfoot, a gente teve uma configuração ilustrando exatamente isso. Inclusive, fica aqui a análise anteriormente. Eu opero ao vivo há muito tempo, então, assim, é bom isso daqui, porque às vezes a pessoa olha assim e fala, com gráfico parado, até eu, né? Explicando aí com gráfico parado. Então, é bom usar isso como exemplo, que é exatamente a lógica do que eu estou explicando nessa aula. Observa o seguinte. O movimento ele vinha trabalhando fortes quedas. Então, se a gente for pensar agora, o time compradores com o time dos vendedores, a gente tem os vendedores muito mais fortes, pensando assim, cara, eles são mais fortes, são mais velozes. Agora, olha o movimento de alta que ele fez. Inclusive, isso aqui foi uma inversão do fluxo, porque ele renovou o fundo e perdeu o topo. E se a gente for olhar também, dando um zoom, eu vou mostrar nessa característica, se a gente for olhar dando um zoom em cada detalhe, toda a lógica ela é muito bem construída do mercado, isso é fascinante. Você vê os dois topos ali nivelados, ele captura para seguir baixa renovando o fundo. Aí ele vem e renovou o fundo, o que ele faz? Perde topo. E aí ele perde topo fazendo uma inversão de fluxo, movimento forte e veloz. Olha como que ele vem trabalhando a queda dele. Isso aqui mostra que foi muito mais demorado que essa alta. Isso aqui é um movimento corretivo. Você pode caracterizar ali como uma cunha de continuidade. Então, isso aqui é nada mais do que um reteste dentro No SMC, a gente chama isso de flip. Flip institucional, porque flip é virada. Então, é uma virada do fluxo com um reteste para trabalhar esse movimento. Aí, essa característica trabalha exatamente fazendo o quê? A retração do movimento principal. Aí eu peguei esse topo a partir desse fundo, tracei, tinha uma região de 61.8, eu boto 62 mesmo, e tinha uma região de fair value de block, zonas de bastante defesa, congestão, blocos de ordem, constroem um volume de negociações muito grande. Então isso traz uma defesa. Eu gosto de validar as minhas regiões de order block, de interesse e tudo mais no gatilho institucional, com elas. E aí, simplesmente, eu projetei esse fundo daqui a partir do último topo, para entender que a gente poderia construir essa bandeira, ter essa confluência aqui, para trabalhar dando continuidade em mais uma impulsão. E aí, esses movimentos tendem a ser mais precisos, lucrativos, e aí eu coloco sempre a taxa dele. A taxa aqui, ela está diferente porque o BIT atualizou, mas é a mesma região que a gente tinha ontem. E aí, se você for observar, essa característica também, além de ela ser trabalhada de forma mais devagar, ela é uma movimentação que ela entrega simplesmente a característica em cada subonda também, não só na onda principal. Então, por exemplo, depois o que o preço veio fazer? Ele veio trabalhar exatamente retornando nessa região, então projetei esses fundos aqui a partir do último topo. Ele cravou exatamente essa área que a gente tinha oferta, que era essa área de congestão, e aí ele trabalhou nessa estrutura. E aí ele veio, brigou aqui, chegou a desenvolver. Por isso eu falo, quando o movimento ele cai reto, não precisa ficar afobado para botar no 0 a 0. Porque o movimento pode ser um reteste. Isso daqui, o preço voltar na sua entrada, é um ponto de liquidez que eu falo. Por quê? Toda a galera que estava vendida e botou intencionalmente com medo do preço voltar no 0 a 0, simplesmente teve o preço simplesmente sendo liquidado e depois indo a favor dela. Então, a gente tem que sempre enxergar também as subestruturas para a gente trabalhar um movimento ali pegando a característica. Então, tipo assim, aqui veio mais de 6 vezes o risco na queda. Aí você olha, essas técnicas, essa configuração, ela pode ser usada em outros ativos? Pode. Isso aqui é um exemplo no Bitfoot que a gente tem dentro da B3. E aí, um outro cenário interessante que a gente teve aqui antes do preço jogar essa grande alta foi o quê? Se for observar, olha só, ele renovou esse fundo, então já é um alvo quando o preço renova, porque aí ele concluiu a impulsão, e ele renovou esse fundo, perdeu o topo. Então, sempre que ele renova um fundo e perdeu o topo que a gente tinha de proteção, ele faz um flip.
uma inversão do fluxo. Então, quando ele inverteu o fluxo de alta aqui, isso daqui se torna uma zona de compra para a gente trabalhar a movimentação. Então, no SMC a gente tem isso. O mercado fez um choque, voltou para retestar, a gente tem uma movimentação que tende a ser, mesmo que seja uma correção da tendência majoritária, ele inverte um fluxo. Então, isso entrega para a gente a real intenção do preço. Aula. Aula. Boa, Azevedo, eu acho que você trouxe, assim, adorei, inclusive, de ver esses exemplos reais, principalmente no meu queridinho, que é o BIT. Eu acredito que, como é um ativo bem volátil, bem arisco no intraday, a gente deve conseguir ver bastante essa formação de estruturas, trazendo tempos, né? Uma estrutura maior, como você consegue encaixar uma operação em estrutura menor. Mas eu vou ter que falar para o pessoal que, para a gente continuar, vai ter que esperar o próximo episódio. Então, acabamos por aqui o episódio 2. Já a gente inicia o episódio 3. Então, se você está gostando aqui, já aproveita, deixa o like, né, Pozinha? Boa. Se inscreve aqui no canal. Compartilha. Porque a gente compartilha esse vídeo, exatamente, para a gente aproveitar. Ainda tem mais algumas aulas e ele só começou a entregar o ouro dele, né, Azevedo? Exatamente. A cada episódio a gente vai complementar mais, deixar mais claro esse conhecimento que envolve o SMC. Então é importante assistir cada episódio.